Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo, que hoje recebe o filósofo e nosso colega aqui na CBN, Mário Sérgio Cortella, autor, entre outros livros, de Qual é a Tua Obra? Inquietações Propositivas sobre Gestão, Liderança e Ética. Livro esse que já está chegando na 24ª edição. Mário Sérgio Cortella, desde já, muito obrigado pela sua gentileza de estar Obrigado, fico conosco aqui. feliz. Bom dia para você. Bom dia, ótimo. Você sabe que uma das coisas que eu gosto nesse livro é que ele chama Inquietações Propositivas. Por uma razão, é o subtítulo. Porque, de maneira geral, falam que gente da área de filosofia, que é o meu caso, fica só na área das inquietações. E, portanto, nada propõe. Por isso, né, é esse livro que trata também de temas em geral ligados ao mundo, como você lembrou, da ética, da gestão, da liderança, chama como subtítulo Inquietações Propositivas, para não achar que é só conversa abstrata. Cortella, o que faz com que muitos brasileiros acordem cedo, vão trabalhar e levem consigo, assim, parece que um fardo, porque aquilo é um peso, é o tipo de emprego que se tem, é o salário, é o chefe, é a falta de propósito? Sem dúvida é a falta de propósito, mas não de qualquer propósito, de um propósito que eleve, que faça com que, por exemplo, você e eu queiramos fazer aquilo melhor. E eu tenho uma medida para isso, Milton, que é a diferença que eu faço na vida entre cansaço e estresse. São termos muito comuns hoje, especialmente estresse, né, no mundo corporativo, e eu gosto de trazê-los à tona. Qual é a diferença entre cansaço e estresse? Quando você trabalha em algo que te eleva, que te faz gostar do resultado, que te leva a reconhecimento, não só financeiro, mas também reconhecimento, né, do teu trabalho, da tua condição, da tua honra, isso pode até te cansar, mas não te estressa. Afinal de contas, todo esforço intenso gera cansaço. O que gera estresse é esforço sem sentido, isto é, aquele que eu não enxergo o propósito. Dou até um exemplo concreto. Jogar uma hora de futebol, para quem o faz, cansa, mas não estressa. Dançar a noite inteira cansa, mas não estressa. Ter um projeto que você precisa se dedicar com intensidade cansa, mas não estressa. Levantar de madrugada para apresentar um jornal desde as 6 horas da manhã cansa, mas não estressa. Quando estressa? Quando você não sabe por que está fazendo aquilo, ou não quer fazer, ou acha que não estão reconhecendo o que você está fazendo. Aliás, eu te dou outra medida. Como é que você distingue cansaço de estresse? Na hora que acorda. Se você acorda, por exemplo, amanhã, às 6 horas da manhã, e quer dormir mais um pouco, isso é cansaço. Se você não quer levantar, é estresse. E essa é uma sensação que muitas pessoas têm Sim. quando vão para o trabalho e levam para o trabalho todo esse tipo de preocupação. Agora, isso também não está ligado à própria desorganização, muitas vezes, no seu local de trabalho, a forma como o seu chefe lhe cobra e o pouco salário que você recebe? Essas coisas não pesam? Elas pesam bastante, mas o salário não é exclusivo como definição de propósito. Dou um exemplo usual. A minha área, educação escolar, meus colegas, homens e mulheres, da área de educação escolar na rede pública brasileira, recebem salários que são, no mínimo, indecentes. No mínimo, indecentes. Nem por isso deixam de se dedicar, de integrar. Você pode até dizer que nós temos problemas sérios como temos, mas não por falta de dedicação. Outro exemplo, um soldado do Corpo de Bombeiros em qualquer região do Brasil, ele acorda de madrugada e parte das vezes passa o dia, por exemplo, infelizmente, mas ainda bem, retirando pessoas no meio de ferragens, em acidentes. Mas nem por isso o salário que ele recebe, que é muito pequeno, é suficiente para impedi-lo de querer fazer aquilo. Portanto, o reconhecimento financeiro, ele tem um peso, mas ele é um peso relativo. O que vale é eu achar que aquilo que eu faço, independentemente do retorno até que tenho, que ele seja algo que me honra, me eleva, me faz gostar de fazer. Evidentemente, uma das maneiras de reconhecimento é salário. Mas, quando é comemorado, quando eu tenho meus méritos trazidos à tona, quando eu sinto como importante aquilo que eu faço, eu gosto de dizer, Milton, que a coisa mais gostosa da vida é ganhar a vida cuidando de vida. Ganhar a vida cuidando de vida. Tem gente que o faz numa empresa que lida com alimentos, numa empresa que lida com segurança de saúde, numa atividade de docência. Portanto, o que me faz crescer não é só o retorno pecuniário que tenho,
Mas, acima de tudo, o que me faz me reconhecer. Isto é, me faz bem fazê-lo. Não significa que não canse. Um mau chefe, ele perturba a minha capacidade de reconhecimento. O mau chefe não é aquele que é eticamente maldoso. O mau chefe é aquele que não sabe gerir direito. É aquele que corrige ofendendo, orienta humilhando, que não tem clareza de qual é o caminho que se deva seguir. O mau chefe não é só aquele que me xinga. Esse aí é mal educado, acima de tudo. O mau chefe é aquele que, antes de mais nada, impede que aquele grupo de pessoas que atua junto, que ela tenha, naquilo que faz, alegria. Não necessariamente não tenha cansaço, mas tenha alegria. Nós vamos falar um pouco mais sobre liderança daqui a pouquinho. Eu queria continuar ainda pensando na cabeça desse trabalhador que vai lá para o seu emprego, seja ele qual for. Aí o cidadão pensa o seguinte: eu tenho que matar um leão por dia, eu vou ter tempo ainda de pensar em propósitos? Como é que se reflete sobre propósitos? Que momento eu faço isso? Quando é que eu devo pensar? E que processo é esse para eu entender qual é o meu propósito e não sofrer quando vou trabalhar? O livro Qual é a Tua Obra, ele tem uma frase que eu cito que algumas pessoas até acham que é da minha autoria, e ela não o é. Várias vezes eu encontro no Facebook ou no Twitter, aliás, eu não tenho conta no Twitter, mas alguns até criaram para mim uma conta que eu não tenho, e, portanto, de maneira alguma, eu poderia ali tê-la colocado, mas uma frase que é do Benjamin Disraeli. Benjamin Disraeli foi um grande pensador e jurista britânico do século XIX, e ele diz o seguinte, ele diz: a vida é muito curta para ser pequena. A vida é muito curta para ser pequena. Já basta que a vida curta seja para que eu consiga apequená-la de algum modo. E o que é pequena na minha vida? Uma vida automática, robótica, servil. No mundo corporativo, no mundo das empresas, um trabalho que me leva a ter uma intensa atividade não pode retirar de mim a consciência do porquê eu estou fazendo aquilo. Isto é, mesmo que eu tenha que o tempo todo, como disse você, matar um leão por dia, enquanto eu me preparo para enfrentá-lo, a esse leão, eu preciso pensar em nome do que faço isso? Por que é que eu faço? O faço porque isso engrandece a minha condição econômica apenas, ou além da econômica me faz ser uma pessoa que se sente bem na colaboração, na partilha da vida na comunidade, aquilo que a gente chama, claro, de filosofia de vida. Não apenas e tão somente, eu vou insistir nessa ideia, um modo robótico de vida, em que se faz o que se tem que fazer. E agora eu vou chegar à palavra que é usada desde o século XIX para quem trabalha sem sentido: alienação. Uma pessoa alienada é aquela que faz sem entender a razão, que atua sem perceber o motivo, que é inocente e útil na mão de outras pessoas. E no mundo corporativo, é claro que eu tenho que matar os leões diariamente, embora hoje seria absolutamente incorreto, né, matarem leões em qualquer outro lugar, né, só no campo da simbologia. Mas ainda assim, eu não posso fazer com que eu imagine que só isso eu faço. Isto é, que eu me reduzo a ser um exterminador de leões. É muito pouco para uma vida curta. O Anderson mandou uma mensagem para mundocorporativo@cbn.com.br e ele quer saber o seguinte: se as empresas, até para o benefício próprio, não tivessem que levar essa discussão sobre propósitos dentro do ambiente de trabalho. Pelo que eu entendo dele, quer dizer, a empresa não deveria provocar esse assunto e essa reflexão? As empresas mais inteligentes estão fazendo isso. Aquelas empresas que não querem ficar apenas com um grande passado pela frente, isto é, empresas que queiram ter um pensamento estratégico, em que além delas terem os seus funcionários, colaboradores, trabalhadores, ali fazendo a geração de lucratividade, rentabilidade, produtividade e competitividade, elas geram também propósito naquilo que faz. Isto é, elas propiciam circunstâncias para que o funcionário não fique apenas se sentindo uma ferramenta de construção de lucratividade. É óbvio que a empresa inteligente, ela sabe que ela quer sim ganhar mais, essa é a finalidade dela, ter um lucro, ter uma renda, mas aquelas que o fazem sem trazer à tona a postura do funcionário, do trabalhador, como alguém que se sente reconhecido e, ao mesmo tempo, importante naquilo que faz, ela pode ter até uma atitude feitoral, né, quase que de capataz na gestão.
mas ela perderá fôlego num mundo em que o número de alternativas aumentou, em que a discussão sobre razões para fazer o que quero fazer, elas vêm à tona, e, acima de tudo, as pessoas não têm mais a mesma modalidade de pensamento que se tinha, digamos até há meio século, em que eu sou absolutamente grato porque alguém me ofereceu um emprego e, portanto, eu tenho que ser servil, né, o resto da vida. Não. Hoje há muitas outras possibilidades e, especialmente, aí concluo, uma que é preciso trazer à tona. Não se confunda trabalho com emprego. Emprego e trabalho não são coisas idênticas, a tal ponto que eu posso fazê-lo individualmente, eu posso ter uma atividade que não é um emprego, mas ela é uma ação produtiva da qual eu obtenho retorno. Por isso, a empresa inteligente cria essa situação com frequência. Cortella, você preza muito o valor das palavras e o significado delas. Na resposta anterior, você usou aqui duas expressões para identificar o funcionário: colaborador e trabalhador. Isso é uma discussão que ocorre geralmente. E o colaborador virou uma coisa mais recente, ou seja, não tem mais ninguém trabalhando na empresa. Todo mundo é colaborador. Faz diferença você olhar um funcionário como colaborador, ou como um trabalhador, ou como um funcionário? Só olhar não faz diferença nenhuma. Aliás, como diz a antiga frase, a palavra cão não morde. Não são as palavras que fazem as coisas acontecerem. As palavras apenas representam o modo como as coisas acontecem. Chamar alguém de colaborador apenas para amenizar, né, o impacto é mais ou menos como algumas pessoas que até há pouco tempo, por exemplo, tinham vergonha no Brasil de ter uma empregada doméstica. E para não chamá-la de empregada doméstica, aquilo que ela era. Né? Se chamava de a minha funcionária, a minha secretária, a minha assistente, a minha colaboradora. Quando mas não, isso, a menina que trabalha lá em a casa. menina que trabalha. Essa vergonha do termo, né, essa forma de escondimento do sentido, ela, em algumas empresas que eu conheço, a expressão colaborador, ela não é cínica. Isto é, ela tem um sentido de que assim é tratado o funcionário que lá está, com a clareza de que ele não é o dono, mas com o sentimento de dono, isto é, que ele ajude a tomar conta daquilo como se fora dele também. A palavra funcionário faz mais sentido anterior porque é aquilo que faz funcionar. No entanto, empregado é o termo mais adequado para essa, né, expressão no nosso dia a dia, porque ela relativiza um pouco a percepção de que eu sou outra coisa. Eu sou, de fato, empregado. Seja eu de uma universidade, seja de uma rádio, né, seja de uma estrutura, né, de imprensa em geral. Por isso, as empresas que trazem à tona a ideia de colaborador apenas como um termo, né, dourado, elas, de fato, são desmontadas no dia a dia. Quero lembrar clássica música, né, que dizia: creia, toda quimera se esfuma como a brancura da espuma que se desmancha na areia. Isto é, não dá para ficar fingindo essas coisas. Chamar alguém, né, de colaborador, sendo que ele é tratado no cotidiano como se ele fora apenas uma peça daquela estrutura, isso é de uma tolice. É melhor ser claro para poder ser enfrentado. O Maurício mandou a pergunta aqui para mundocorporativo@cbn.com.br e ele quer saber de que maneira a velocidade das transformações mudaram as inquietações. Elas mudaram muito as inquietações. Por exemplo, nós há 10 anos, isto é, há uma década apenas, não tínhamos uma estrutura de trabalho digital e de acesso digital como nós temos hoje no nosso cotidiano. O que é que isso significa? Quando nós tínhamos menor informação sobre o mundo, quando nós não tínhamos tanta clareza sobre o impacto daquilo que fazemos, isto é, a consequência, né, do resultado, o resultado até da nossa ação, ficava menos inquietante. Quando se achava, por exemplo, que era possível que eu apenas fosse lá ganhar o meu dinheiro, né, porque afinal de contas eu cumpro ordens, mas hoje as pessoas têm maior informação sobre a ideia de que não é apenas cumprir ordens. O que eu faço tem consequência. Seja eu alguém que trabalha numa empresa que fabrica parafuso, seja em alguma que lida com prestação de serviços, tudo aquilo que eu faço tem consequência numa conexão geral, né, de responsabilidades. O impacto ambiental, o modo como eu dou atenção à minha família, a minha capacidade de me relacionar com a minha comunidade sem que seja destrutiva. Isto é, essas inquietações, elas ganharam outra força. Quando a gente lembrava inquietações sobre gestão, liderança e ética, o gestor de hoje não pode sê-lo como foi em outros tempos.
Hoje, existe, por exemplo, um termo no campo da ética laboral do trabalho que há 10 anos a gente não tinha quase força, que era assédio moral. Dizer para você, Milton, numa sexta-feira no fim da tarde, isso eu estou falando há 2 décadas. Seguinte, Milton, você se cuida, tá? Pensa bem, eu tô de olho em você, tá? Segunda-feira a gente conversa. Isto é, deixar você em estado de terror durante 48 horas, sem dizer o que é, há 20 anos seria entendido como incentivo. Hoje é entendido, com toda razão, como crueldade. Ademais, resulta em processo e leva a perda financeira na empresa. Portanto, essa é uma outra inquietação. Outra delas, a paridade, graças aos céus, entre homens e mulheres numa estrutura de ação em que o nível salarial não é mais aceito como era. No campo da gestão, pensar não só na lucratividade, na rentabilidade, mas na sustentabilidade social e ambiental que aquilo carrega, sem cinismo. Né? Afinal de contas, não é uma coisa que se possa fingir. Ética não é cosmética, ou não deve ser, ela não é uma coisa só de fachada que a gente usa e que no sol forte ela derrete e cai sobre o rosto. Portanto, as inquietações bastante significativamente alteraram, né, nos últimos tempos. Você se referiu agora há pouco à presença da mulher no mercado de trabalho e essa igualdade que se busca, que continua se buscando. Porque quando nós olhamos a realidade, salarialmente e no próprio espaço de comando dentro das empresas, ainda há diferença, apesar de esse cenário ter mudado bastante, se levarmos em consideração 20 e 30 anos, sem dúvida. Por que que isso ainda acontece nas empresas? Por que essa consciência ainda não foi possível de ser concretizada na contratação de mulheres, no espaço devido para as mulheres? É interessante porque essa secundarização da mulher nas empresas ela acontece apenas nos níveis superiores de gestão. Isto é, naquilo que a gente chama de estratos gerenciais para cima. Porque no campo da produção, do chão de fábrica, para pegar a área do setor primário ou secundário, isso nunca aconteceu. Isto é, as mulheres trabalharam sempre. Né? Essa conversa sobre mulheres em atividades de trabalho, ela hoje vem à tona sim em relação a quem é chefe, a quem pode ser presidente. Mas lá, na produção do cotidiano, né, ralando, cortando, fazendo, ela nunca veio à tona nos últimos 500 anos. Mas se eu pego essa que você está mencionando, que é dos estratos superiores de gestão, o extrato médio da empresa para cima, há uma diferença ainda de reconhecer, né, a paridade entre homens e mulheres e, mais ainda, de entender a mulher como sendo provida, né, provida de igual inteligência para fazê-lo. Curiosamente, Milton, eu não tenho essa questão na minha atividade, porque eu sou, como disse, da área de educação escolar, na qual, de cada 100 pessoas em educação escolar, 93 são mulheres. Então eu passei a vida tendo diretoras de escola, até na minha universidade, a PUC São Paulo, né, por várias vezes, reitoras. No meu dia a dia, sempre aparece a figura feminina como sendo majoritária. Mas em outras atividades, o mundo feminino ele começou a penetrar com maior presença nos últimos 30 anos e hoje até algumas empresas estão dando preferência, né, a essa condução feita, né, pelo mundo feminino em função até de algumas características culturais, né, que as mulheres foram desenvolvendo, entre elas a capacidade do detalhe, um nível maior de atenção, uma possibilidade de cuidado maior, que são características culturais, isto é, foram forjadas. Um homem também pode aprender e uma mulher pode desaprender. Né? O que uma mulher não pode no mundo da organização é, para poder agir de maneira correta, equiparar-se a um homem na conduta. Né? São forjadas aonde? Na convivência. Na família? Na família, na escola, né, na própria presença dentro da sociedade. Se você olha, os papéis femininos e masculinos do nosso mundo, eles foram sendo moldados à medida que nós fomos vivendo juntos e juntas. Nos anos 60, você não era nascido, isso significa que muita gente que nos ouve também não, mas uma mulher andando sozinha numa rua, ela seria uma pessoa, até dirigindo, seria olhada de uma maneira estranha. Eu nasci em Londrina, né, no norte do Paraná, e se nos anos 60, quando eu crescia em Londrina, visse uma mulher dirigindo carro mesmo, sozinha na rua, aquilo era sinal de observação. Havia um jornal na França, nos anos 1960, né, que tinha na capa uma coisa que nos ajuda demais a pensar isso. Ele dizia o seguinte: quando a mulher vai andando na rua, se diz assim, lá vai uma mulher sozinha.
Quando duas mulheres vão andando juntas na rua, se diz lá vão duas mulheres sozinhas. Quando três mulheres vão andando juntas na rua, se diz lá vão três mulheres sozinhas. Aí a pergunta no jornal era: quantas mulheres juntas serão necessárias para que não se diga que elas estão sozinhas? Bom, isso tem 50 anos. Mas, ainda hoje, há um certo mundo, né, uma no sentido até de masculino, né, ou uma androlatria, né, uma adoração do masculino que é muito perigosa. Pergunta do Leonardo Silva, também pelo e-mail mundocorporativo@cbn.com.br. Gostaria de saber do senhor qual é o papel hoje e no futuro das universidades na formação de líderes. A universidade, se nós entendemos como um centro de pesquisa, ensino e extensão, a pesquisa em si, ela tem uma finalidade que não é prática de imediato, né? Ninguém pode, em nenhuma sociedade, supor que uma universidade, por exemplo, que ela deva ser absolutamente pragmática. O que é isso? Utilitarista. Eu faço agora para aplicar amanhã. Não há pesquisa possível em invenção e inovação se tudo que for feito tiver um destino imediato. É preciso criar futuro e isso a universidade pode fazer. Na atividade de ensino, isto é, na docência e também de extensão, que é o trabalho com a comunidade, a universidade precisa ajudar a formar lideranças que têm uma convicção, e eu gosto de trazê-la à tona, Milton, que um dia foi colocada no século VIII por um outro britânico chamado Beda, que os católicos ortodoxos e os anglicanos chamam de São Beda. Beda dizia o seguinte, eu vou dizer essa frase duas vezes, ele dizia: há 3 caminhos para o fracasso. 3 caminhos para o fracasso. Primeiro, não é ensinar o que se sabe. Segundo, não praticar o que se ensina. E terceiro, não perguntar o que se ignora. Olha só, agora vou inverter. E isso a universidade precisa ensinar para formar lideranças. Há 3 caminhos para o sucesso. Primeiro, ensinar o que se sabe. Segundo, praticar o que se ensina. Terceiro, perguntar o que se ignora. O que é isso na prática? As 3 grandes virtudes que uma liderança tem de ter. Ensinar o que sabe, ou seja, generosidade mental. Segundo, coerência ética, isto é, praticar o que ensina. E terceiro, humildade intelectual, perguntar o que ignora. Uma universidade que não forma pessoas para generosidade mental, coerência ética e humildade intelectual, ela está falhando na formação de liderança. No máximo, ela forma chefias, mas chefia e liderança não é a mesma coisa. E aí, pensando a partir desse ponto de vista, não há nem como justificar o fato de que as mudanças são muito velozes no mercado de trabalho e a universidade não pode acompanhá-los, porque dentro dessa perspectiva, estas ideias, elas não são de agora, elas não mudaram. Não, essa perspectiva da coerência ética, da generosidade mental e da humildade intelectual, elas são valores perenes para quem quiser se formar bem. Afinal de contas, quando você imagina que toda a história ela foi construída por homens e mulheres que entenderam o sucesso como sendo uma coisa não exclusiva, mas como resultado de uma ação coletiva que eleva, inclusive, a própria comunidade, dizer que os tempos atuais eles são de uma velocidade tal que não há como acompanhar isso, como você lembrava, não é verdade. Há uma certa perenidade em alguns valores. Eu gosto de fazer uma distinção, e no livro Qual é a Tua Obra eu trago isso de novo à tona, uma distinção entre aquilo que é antigo e aquilo que é velho. Por exemplo, uma conversa desta que nós estamos tendo de rádio, ela é antiga, mas não é velha. O rádio é do século retrasado. E nós estamos no século XXI, dialogando, usando uma plataforma como essa para tratar de coisas de agora. O rádio não exclui outras plataformas de comunicação, nem as outras o excluem. Ora, há coisas que envelheceram e outras que ficaram antigas. O pensamento de Platão, a música de Mozart, a obra de Érico Veríssimo, as canções de Lupicínio Rodrigues são coisas que são antigas, não são velhas. Velho é o que não tem mais lugar. E uma das coisas boas da convivência é quando, por exemplo, uma liderança ela é capaz de separar daquilo que já foi feito antes, o que é antigo daquilo que é velho. Uma universidade antiga é aquela que tem muita idade. Uma universidade velha é aquela que não serve mais para aquilo que ela está fazendo. Eu nunca esqueço até de um dado curioso. Uma das melhores universidades do mundo na história é a Universidade de Cambridge. Né? É absolutamente incrível, né? Pra você imaginar que até Isaac Newton ensinou lá e estudou, é fora de qualquer propósito a gente esquecer disso. E nós no Brasil, as nossas universidades são muito recentes.
A nossa universidade, de fato, mais antiga é a Universidade de São Paulo, a USP. Havia faculdades, mas antes de 1934 não havia universidade, de fato, no Brasil. É nada perto de outros. Cambridge tem mais de 800 anos. E eu estava, há alguns anos, há uns 5 anos, num debate um dia com o ex-reitor da Universidade de Cambridge. E nesse debate, nós estávamos vários brasileiros falando, contando histórias, era mais ou menos uma conversa como aqui. E uma hora ele virou para nós e falou assim: vocês são muito impacientes. O mais difícil é nos primeiros 400 anos. Depois vai acalmando um pouco. Depois fica mais fácil. Então, paciência é outra virtude junto com generosidade mental, coerência ética e humildade intelectual. Como pedir paciência para um jovem que já nasceu nesse mundo que se transforma em altíssima velocidade e que ele é ansioso para conquistar tudo, chega no mercado de trabalho e você olha para ele e diz assim: tenha paciência, meu filho. Paciência não é lerdeza. Há uma diferença entre paciência e lerdeza, assim como há uma diferença entre velocidade e pressa. Nós não estamos só no mundo veloz, nós estamos também no mundo apressado. Por exemplo, eu quero velocidade na hora de ser atendido por um médico, mas eu não quero pressa na consulta. Eu quero velocidade na hora de sentar para almoçar, mas eu não quero pressa na refeição. O que hoje alguns jovens chegam no mundo do trabalho corporativo é com pressa. É diferente de velocidade. Velocidade é um sinal de perícia quando você faz algo. Pressa é um sinal de incompetência. Assim como paciência é uma perícia estratégica. Lerdeza é sinal de tolice. Por exemplo, fazer lerdamente é diferente de fazer pacientemente. Vou pegar um exemplo que nós dois, por várias razões, apreciamos. Um bom churrasco, para quem não é vegetariano, uma costela gorda, como a gente chama, ela tem que ser feita com paciência, não com lerdeza. Num sabadão, você põe às 8 da manhã, lá no alto, na última grade lá de cima, né, da churrasqueira, e a cada hora você vai baixando um pouco, para ela ficar pronta às 4 horas da tarde. Se você quiser uma coisa boa, tem que ter paciência. É diferente de lerdo. Lerdo, ela nem fica pronta. Ora, um jovem que chega tem que ser formado para a paciência. E formado para a paciência é dizer a ele algo que parece aviso antigo de trem, né, em estrada de ferro, que é pare, olhe, escute. Tenha senso de urgência, mas pare, olhe e escute. Isto é, preste atenção nas coisas antes de sair agindo de forma intempestiva. Mas, usando aqui o verbo que usamos agora há pouco, mas ele não é forjado para isso. Pelo menos é o que a gente assiste, o que a gente vê. Se ele chega numa empresa, uma das preocupações da formação de pessoas na empresa é forjá-lo, formá-lo, burilá-lo, de maneira que esse jovem, que tem senso de urgência, que tem capacidade de mobilidade, instantaneidade, simultaneidade e conectividade, que ele também tenha pensamento estratégico, paciência, compromisso com meta, respeito à hierarquia sem submissão e, ao mesmo tempo, capacidade de iniciativa sem ser intempestivo de maneira inconsequente. Nenhum de nós nasce pronto. Se assim é, nossa obra se constrói com dedicação no tempo, com as outras pessoas, mas, acima de tudo, com a capacidade de fazer com respeito e alegria. Por isso a importância do conceito do aprendizado contínuo. Sem dúvida. Aliás, porque nenhum de nós nasce sabendo, ainda bem. Se nascêssemos sabendo, só saberíamos aquilo que a gente nasceria sabendo. Seria um limite imenso. Nossa grande vantagem é que não nascemos sabendo e podemos saber outras coisas que ainda não sabemos. Isso significa, para usar uma expressão do Humberto Eco, que eu sou uma obra aberta. Eu sou uma obra aberta. Ainda bem, a educação continuada, o processo de ensino contínuo é um sinal, repito, de inteligência no tempo. Né? Quem acha que já sabe o que precisa saber, se alguém... Olha a palavra agora, que você gosta que eu use a palavra perfeito. Perfeito em latim é feito por inteiro. Feito por completo. Perfeito é aquele que já está concluído. Só tem um tipo de ser humano perfeito, o cadáver. Porque ele não consegue mais se mudar. O Walter Guterres, também pelo e-mail aqui, uma pergunta que tem muito a ver com essa questão do jovem, pergunta como é que as empresas hoje conseguem sobreviver e as pessoas sobreviverem com tantas gerações trabalhando no mesmo ambiente de trabalho. Ainda bem. Há uma coisa decisiva nos tempos atuais, é que hoje uma organização de porte ela tem no mínimo 4 gerações. 4 gerações convivendo dentro. Gerações que cresceram nos anos 60, né, nos anos 80, nos anos 2000 e agora no nosso tempo, que estão agora chegando. Essas gerações, elas podem ser olhadas, primeiro, por quem é fraco de gestão, será olhada como um encargo.
Mas para quem tem inteligência estratégica, ela vai ser olhada como um patrimônio. São gerações com habilidades diferentes, com diversidade de percepção, com uma formação no tempo que vai colocá-las com habilidades diversas, e isso aumenta o repertório de soluções que uma empresa tem. Quem não souber lidar com essa multigeneracionalidade ficará restrito a práticas que são arcaicas em vez de ser antigas. Hoje, eu não posso perder do jovem que chega a habilidade dele com as plataformas digitais e o senso de urgência. Mas não posso também deixar de lado aquilo que a pessoa mais antiga tem, que é paciência, visão de futuro e a compreensão da sabedoria. Porque há uma diferença entre conhecimento e sabedoria. Conhecimento se obtém em várias formas, sabedoria só vivendo bastante, né? Por exemplo, tua avó e a minha diziam, não há mal que sempre dure, nem bem que nunca se acabe. Isso é sabedoria. Isso não adianta você ler. Você vai ter que vivenciar. Pessoas hoje, no mundo do trabalho de 60 anos de idade, elas têm uma sabedoria, se ele for inteligente, maior. Pessoas mais jovens têm impulsividade, isso é bom, têm capacidade de urgência, como eu dizia, mas não necessariamente ainda têm vivência. Qual é a melhor coisa? Juntar os dois. Separar é uma perda de repertório assim imensa. Não era minha avó, mas era meu avô quem dizia que o diabo sabe mais por velho do que por diabo. Que tem tudo a ver com isso que você está nos contando aqui. Professor, qual é a sua obra? A minha é o futuro. É interessante porque esse livro, Qual é a Tua Obra, ele teve o prefácio feito pela Ana Carolina, né, uma das minhas filhas, que é advogada criminalista, e ela, no prefácio, termina exatamente com isso. Ela fala assim, pai, qual é a tua obra? Ela diz, é o futuro. Aí eu gosto. Eu sou professor, sou educador. O fato de, com alegria na CBN, de eu fazer comentários numa academia sobre coisas da filosofia, da arte, da religião, da ciência, para mim é construção de futuro. Eu gosto demais dessa ideia de ajudar a fazer futuro. Isso me encanta imensamente. Cortella, muito obrigado pela sua gentileza de conversar conosco aqui no Mundo Corporativo. Que tenhamos novas oportunidades. E teremos com alegria, se a gente for buscá-las. Tá certo, vamos em busca dela. Muito obrigado, Mário Sérgio Cortella, filósofo, nosso colega aqui na Rádio CBN. Você acompanha toda manhã no Jornal da CBN, dentro do quadro Academia CBN. E pode, claro, acompanhar também no restante da programação, através dos seus vários livros, entre eles o Qual é a Tua Obra, que já está aí na 24ª edição. Aliás, a pergunta que eu deixo para você aqui no final dessa nossa conversa é exatamente essa. Qual é a tua obra? Conta para nós, mundocorporativo@cbn.com.br, ou use o Twitter, o @Jornal da CBN, e discuta isso também com seus amigos nas redes sociais. Se você quiser, vá lá na nossa página no LinkedIn, no nosso grupo no LinkedIn, no Mundo Corporativo da CBN, e coloque lá a sua opinião, coloque seu texto, publique a sua reflexão sobre esse tema e leve outras pessoas a pensar sobre esse assunto. Combinado assim? Até um próximo capítulo do Mundo Corporativo.